Bom dia. A Operação Lava Jato no Rio busca 14 pessoas investigadas por superfaturamento no fornecimento de alimentação de presídios. Esse esquema foi denunciado aqui no Bom Dia Brasil. O Estado montou uma padaria no complexo de Bangu, onde os presos trabalhavam e depois pagava de novo para comprar pães prontos. Entre os alvos estão o ex-secretário de Administração Penitenciária, César Rubens, e o atual chefe das delegacias especializadas do Rio, suspeito de receber uma mesada do esquema. E você vai ver também que um jovem de 23 anos foi assassinado na favela do Jacarezinho, no Rio. Ele tinha deixado a namorada em casa depois de sair da igreja. A família acusa policiais. A quebra dos sigilos dos telefones, e-mails e redes sociais de pessoas próximas ao presidente Michel Temer. A investigação é do inquérito que apura pagamento de propina no setor de portos. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, exclui os criminosos do colarinho branco do indulto de Natal concedido pelo presidente Temer. No Pará, a polícia investiga a morte de mais um líder comunitário que denunciava crimes ambientais. O assassinato foi na mesma cidade onde houve esse vazamento de rejeitos de uma mineradora. A temporada de cheia leva para o Pantanal um problema da cidade grande. Toneladas de lixo são trazidas pelos rios e poluem esse paraíso do centro-oeste. Um mau hábito dos motoristas que transformam esquinas em estacionamento. A irregularidade foi motivo de mais de 80 mil multas pelo país. Pesquisadores americanos apontam uma relação direta entre problemas cardíacos e o horário de verão. O estudo sugere que 1 hora a menos de sono pode fazer a diferença para o coração. São esses os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 13 de março. Bom Dia Brasil está começando agora. Bom Dia Brasil começa com a Operação Lava Jato nas ruas do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está procurando 14 pessoas, Ana Luísa, suspeitas de participação no esquema de superfaturamento no fornecimento de café da manhã para os presos. Veja. É isso, Chico. E olha, a gente denunciou esse esquema em maio do ano passado, com base na Lei de Acesso à Informação. A quadrilha teria movimentado cerca de 70 milhões de reais. O Paulo Renato Soares tem todas as informações ao vivo para a gente. Paulo Renato, bom dia. A gente já sabe que entre os presos estão o ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio e também um delegado da Polícia Civil. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, é isso. Os dois já estão presos. Essa é uma nova fase da Operação Lava Jato e pela primeira vez os procuradores do Ministério Público Federal trabalham em parceria com o Ministério Público Estadual para investigar fraudes e superfaturamento nesses contratos com a Secretaria de Administração Penitenciária. Os contratos envolvem a Iniciativa Primos, que é uma organização, veja só, sem fins lucrativos. Como é que funcionava esse contrato? A Iniciativa Primos montava uma padaria dentro do presídio, levava os maquinários, mas era o Estado que fornecia energia, água e os ingredientes para fazer o pão. Então o Estado pagava 2 vezes por esse serviço pelo produto. A Iniciativa Primos fornecia café da manhã e lanche da tarde. Os procuradores do Ministério Público Federal investigam também um esquema de lavagem de dinheiro por trás desses contratos, que teria a participação de uma casa de câmbio e também a compra de produtos de luxo e também investimentos num restaurante de luxo aqui na Zona Sul do Rio e também em São Paulo, no Jardins, o Oeste Café. César Rubens, o ex-secretário de Administração Penitenciária, foi preso, já está preso, foi preso agora de manhã pela Polícia Federal e aqui no Jardim Oceânico, onde eu estou, foi preso então o delegado-chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marcelo Martins. Ele é o chefe da Polícia de Elite do Rio de Janeiro. Ele mora aqui neste prédio e ele é suspeito de receber uma mesada do esquema. É bom lembrar que quando essa acusação de que ele recebia uma mesada do esquema, ele não era o chefe das delegacias especializadas. Agora, Chico e Ana, quem acompanha o Bom Dia Brasil já sabe dessa história desde o ano passado. Nós mostramos em primeira mão aqui no jornal todo esse esquema, as empresas envolvidas, laranjas e os investimentos que eram feitos com o dinheiro desviado desses contratos. Chico e Ana. Uma denúncia feita por você, né, Paulo Renato, e também pelo Arthur Guimarães, nosso produtor aqui do jornalismo, em maio do ano passado. Portanto, pois é, já foi levantado. Agora, a sensação que dá é que qualquer coisa que você mexa com o poder público, que envolva mais de 1 milhão, tem alguém tirando, desviando dinheiro. É uma coisa impressionante, né? Em todos os níveis.
de governo. A gente tem visto isso com uma certa frequência. Lamentável. É verdade, Chico. Olha, à noite teve mais um caso de violência no Rio de Janeiro e de uma tragédia. Um jovem tinha acabado de sair da igreja e foi morto a tiros. Ele levou tiros dentro de uma favela, a favela de Jacarezinho, que fica na zona norte da cidade. Teria sido abatido por policiais militares. Veja. Matheus Melo tinha 23 anos. Ele trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, que é referência no tratamento e na pesquisa de doenças como a dengue e a zika. Parentes do rapaz disseram que ele saía de moto da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, quando foi morto a tiros. Eles acusam a polícia militar. A polícia não parou, não pediu documento, simplesmente metralhou. E agora, depois que eles mataram ele, nem no UPA apareceram. Foram para dentro da comunidade para ter tiroteio, para falar que foi bala perdida. Só que ele já estava morto há muito tempo. Matheus tinha acabado de sair da igreja e foi à comunidade para levar a namorada em casa. A família disse que não havia tiroteio na favela na hora em que o jovem foi baleado. Horas depois, a PM disse que bandidos atacaram uma base da unidade de polícia pacificadora, que fica ao lado da favela onde Matheus foi morto. Um ônibus também foi queimado num dos acessos à comunidade. A PM não confirmou se esses episódios teriam relação com a morte de Matheus. A gente sabe que ele não vai voltar, mas quantos filhos, quantas mães vão chorar? Meu Deus, a gente está pedindo socorro, socorro, socorro. A nossa produção procurou a Polícia Militar do Rio para responder essas acusações gravíssimas da família do jovem Matheus Melo. Só que até agora a PM não se pronunciou. Violência no Rio, violência na Grande São Paulo também. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a funcionária de um banco levou um tiro e morreu durante uma tentativa de assalto. A gente vai até lá conversar com o Rodrigo Bocardi. Oi, Bocardi, um bom dia para você. A história, né? 2 criminosos invadiram a agência, os seguranças reagiram, né? Atiraram, mas a polícia diz que a arma usada pelos bandidos era falsa, era de brinquedo, né? A gente acabou de ouvir aí, né, o pedido com todas as letras e repetido ainda, socorro. Os seguranças atiraram, atingiram os 2 assaltantes, mas também acertaram uma funcionária que ficava na área de atendimento na entrada da agência. O homem de camisa branca e o outro de jaqueta escura entraram no Banco Mercantil do Brasil, no centro de São Bernardo do Campo, no ABC, como se fossem clientes. De repente, um deles se levantou e tentou render um dos vigilantes. O outro fez o mesmo, mas o segurança reagiu e eles começaram a lutar. O vigilante caiu no chão, atirou e acertou o ladrão. Outros vigilantes tentaram dominar um dos assaltantes, que também acabou baleado. Assustados, os clientes correram para se proteger embaixo das cadeiras. Imagina só. A funcionária do banco, Michele Bertoloni, de 27 anos, tinha acabado de chegar para trabalhar e foi atingida nas costas, morreu ali mesmo. Os bandidos foram levados para o pronto-socorro central da cidade. Os 2 já tinham sido presos antes, Júlio César de Jesus por roubo e René Pires dos Santos por porte ilegal de arma. A polícia apreendeu a arma usada na tentativa de assalto e descobriu que ela é de brinquedo. 2 seguranças efetuaram disparos e vai ser apurado de qual deles que efetuou o disparo. Na verdade, não foi um disparo intencional, foi para se defender, todo mundo sabe disso, né? Por isso eles serão liberados daqui. O Banco Mercantil do Brasil lamentou o ocorrido e informou que está dando suporte à família da vítima e aos colaboradores da agência. Chico e Ana Luísa. Não bastasse, né, Rodrigo, esse tanto de arma que tem em circulação no país e que pode ser aumentado com a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, você ainda tem a arma falsa, né, que é vendida e que parece igualzinha à verdadeira. Esse aqui é um faroeste, uma coisa horrorosa. Só cabe à população pedir socorro, né? Pedir socorro, gritar por socorro. Socorro que não vem, né? Olha aqui, escolas municipais de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, viraram alvo de ladrões e vândalos, desde que a prefeitura demitiu os vigias dos colégios. Em setembro do ano passado, 40 escolas já foram atacadas. Portas arrombadas, armários revirados, comida pelo chão. Imagens que em nada combinam com o ambiente escolar. Só que tem acontecido com frequência em escolas de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 40 escolas foram invadidas nos últimos 6 meses. Todas municipais. Maior parte das invasões aconteceu durante a noite. Nessa aqui, os ladrões desabilitaram um alarme, quebraram as portas e levaram equipamentos eletrônicos. Você chega e vê tudo mexido, vê grade arrombada,
Você fica assustada, você fica preocupada. A Polícia Civil diz que todos os casos estão sendo investigados, só que até agora nenhum suspeito foi preso. Também não se sabe se os bandidos agem em grupo ou individualmente. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos se aproveitam da falta de segurança das escolas públicas. Essas unidades de ensino não contam com câmeras de vigilância e isso acaba dificultando o trabalho da polícia na tentativa de identificar uma pessoa que invadiu o local. Os casos aconteceram depois que os vigias das escolas foram demitidos, em setembro do ano passado. A prefeitura diz que vai ampliar o sistema de alarme das unidades e que vai contratar uma empresa para instalar câmeras de monitoramento dentro dos colégios. Ainda não há prazo para isso. Enquanto a segurança não é reforçada, os casos continuam assustando alunos, pais e funcionários. É muito triste, né? Você vê o esforço coletivo para uma escola ficar legal e por água abaixo por conta dessas invasões e destruições. É muito triste mesmo. E a Prefeitura disse que não planeja recontratar os vigias, não. A Secretaria de Educação informou que houve reunião com representantes da Educação e da Guarda Civil Municipal e que as rondas noturnas nas escolas foram intensificadas. Vamos ver se resolve, né? Agora nós vamos a Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quebrou o sigilo telefônico de 2 pessoas bem próximas ao presidente Michel Temer. Juliana Morrone, bom dia para você. A decisão amplia a investigação que apura se houve irregularidades num decreto para o setor de portos. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Agora, Ana Luísa, a Polícia Federal busca novas provas de possíveis irregularidades na negociação desse decreto que alterou as regras do setor portuário. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. A informação foi divulgada pelo site do jornal O Globo. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso atinge 4 pessoas. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e o diretor da empresa, Ricardo Mesquita. Além de 2 pessoas muito próximas ao presidente Michel Temer. O ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, que foi flagrado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala com R$500 mil. E o coronel aposentado João Batista Lima, amigo de longa data de Temer. Os 2 são suspeitos de intermediar o pagamento de propinas em negócios envolvendo o MDB e Temer. A quebra dos sigilos telefônico, de e-mails e de mensagens enviadas por redes sociais faz parte de uma investigação sobre um decreto assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer e que teria sido feito sob medida para algumas empresas, entre elas a Rodrimar. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é a mesma que já havia autorizado a quebra do sigilo bancário de Temer. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. O acesso a mensagens por e-mail ou por redes sociais foi pedido pela Polícia Federal depois que os investigadores encontraram na casa de Rocha Loures um e-mail do dono da Rodrimar para um escritório de advocacia que tratava de pagamentos de valores. A partir daí, a PF decidiu aprofundar as investigações. Essa decisão de quebra de sigilo do ministro Barroso, a decisão é do dia 27 de fevereiro, mas só foi conhecida agora. Ana Luísa, Chico. Olha, Juliana, e também foi destaque aí em Brasília outra decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, aquela que retira corruptos do indulto que foi assinado pelo presidente Temer, né? Agora ficou claro, crime de corrupção não pode ser perdoado, não. Tá claro, Chico, condenados por corrupção não serão mais beneficiados. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que vários pontos do indulto contrariam a Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que recebeu pedidos da Defensoria Pública do Rio para que houvesse alternativas à suspensão do indulto para diminuir a pressão dentro do sistema carcerário. Ele então decidiu estabelecer as regras que passam a valer a partir de agora, mas o plenário do Supremo ainda terá que julgar o decreto editado pelo presidente Michel Temer em dezembro. Barroso endureceu a norma para que presos sejam beneficiados com o perdão das penas.
Podem receber o indulto os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência, mas precisam ter cumprido pelo menos 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. No decreto de Temer, não havia um teto. E não poderão se beneficiar do indulto os condenados pelos chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ministro destacou que o presidente não seguiu as sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que proibia o acesso ao indulto a quem praticou crimes como os de corrupção e tráfico de influência, por exemplo. O ministro Barroso indicou vários pontos em que, segundo ele, o decreto de indulto natalino feria a Constituição. As mudanças trazidas no decreto do presidente Michel Temer provocaram muita polêmica. Um dos motivos é que poderiam beneficiar condenados na Lava Jato. O texto permitia que condenados por corrupção tivessem a pena perdoada e bastaria que tivessem cumprido 1/5 da pena. O ministro da Secretaria de Governo criticou a decisão do ministro Barroso. Eu penso que a Constituição existe para ser respeitada, não para ser interpretada em conformidade com a criatividade de cada um. Nem que esse tenha sido escolhido para ser ministro do Supremo. Na decisão, Barroso citou que a prerrogativa do presidente da República de perdoar penas não tem poder ilimitado. O ministro lembrou o caso do mensalão. Afirmou que, embora algumas penas tenham sido fixadas em patamares elevados, o tempo de encarceramento foi bem menor e que do total de 23 réus condenados no caso do mensalão, 13 já foram beneficiados por indulto presidencial. Sobre o decreto de Temer, Barroso disse que o indulto do ano passado possui o condão de beneficiar investigados e condenados por envolvimento em esquemas de corrupção recém-ocorridos, quando não ainda em curso. E isso, por si só, configura afronta ao princípio da moralidade administrativa. E continuou afirmando que o indulto, como foi publicado, ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade e que, em manifesta falta de sintonia com o sentimento social e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática, o decreto dá um passe livre para corruptos em geral. Ainda não há data para o julgamento do decreto do presidente Temer sobre o indulto no plenário do Supremo. Ana Luísa, Chico. Pois é, Juliana, e o relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, se manifestou sobre a possibilidade de prisão a partir de decisões da segunda instância da Justiça, conforme entendimento do Supremo. Juliana, Fachin disse que não há prazo para voltar a discutir esse tema ainda, né? Eu lembro, Ana Luísa, que o ministro Fachin é relator da Lava Jato e, além de dizer que não há motivo para voltar a discutir esse tema, o ministro Fachin apoiou a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que é quem define as pautas de julgamento. O entendimento que eu tenho sobre essa matéria é um entendimento que deriva de uma convicção em mim consolidada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vontade majoritária, já se manifestou sobre esse tema 3 vezes, inclusive uma no âmbito de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência. Portanto, eu entendo que essa compreensão majoritária do Supremo, tal como se coloca, já afirmou a jurisprudência. É a presidente Carmen Lúcia que define a inclusão ou não em pauta. E, portanto, se esse tema será ou não examinado, dependerá da presidente. E eu entendo e apoio a condução que a presidente fizer num ou noutro sentido, porque entendo que nesse momento há uma compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal e não vejo razões nem teóricas nem práticas para alterar essa deliberação. Mas se isso vier a ser pautado e vier a ser reapreciada a matéria no mérito dessas ações, evidentemente que eu irei me pronunciar, mas o meu entendimento segue e seguirá inalterado. E essa entrevista aí do ministro Fachin foi durante um evento ontem em Brasília, numa universidade particular. Ana Luísa, Chico. Obrigado, Juliana. A polícia do Pará está investigando mais um assassinato de líder comunitário, ele que denunciava crimes ambientais em Barcarena. Esse assassinato foi na mesma cidade, Barcarena, onde houve vazamento de rejeitos
daquela mineradora de origem norueguesa, a Hydro Alunorte. Uma equipe da Divisão de Homicídios saiu de Belém para acompanhar as investigações em Barcarena. A polícia vasculhou o local do crime e conversou com moradores, mas ainda não identificou o atirador. A vítima morava nesta casa junto com outra pessoa que estava lá dentro e fugiu assustada logo depois do crime. O assassinato aconteceu aqui do lado de fora. O corpo foi encontrado já perto da porta. Essa área aqui é deserta, de mata, e os moradores estão com medo. Eles acordaram no meio da madrugada com o barulho dos tiros. Aproximadamente uns 3 a 5 tiros. E nunca tinha acontecido uma coisa assim, dessa natureza aqui próximo aqui, né? E a gente está todo mundo assustado. Paulo Sérgio Almeida Nascimento tinha 47 anos e fazia parte de uma associação de indígenas e quilombolas que denunciava crimes ambientais em Barcarena. Este ano, um dos integrantes da associação procurou a promotoria militar para dizer que as lideranças vinham sendo perseguidas por policiais e que as ameaças começaram depois de denúncias contra a Hydro Alunorte. Essas ameaças já vinham e se intensificaram foi depois do embargo da Hydro. Há testemunhas que relatam que a viatura que foi, o veículo que foi, em que estavam os ocupantes que assassinaram Paulo Sérgio, estava tendo cobertura de uma viatura da Polícia Militar. O Ministério Público do Pará afirmou que pediu proteção para os líderes da associação. A Secretaria de Segurança do Pará disse que a responsabilidade era da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Já a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos falou que não recebeu nenhum pedido de proteção para a vítima. Nós vamos trabalhar com todas as hipóteses possíveis, né? Principalmente verificar com quem ela tinha mantido relacionamento frequente ou quem tinha interesse na morte do Paulo Sérgio. Na semana passada, o Ministério Público do Pará descobriu que a Hydro Alunorte usava outro canal para despejar resíduos sem tratamento no Rio Pará, sem autorização dos órgãos ambientais. A empresa reconheceu que usou o canal no mês passado para escoar a água da chuva e que nela pode conter poeira de bauxita e vestígios de soda cáustica. Mas disse que a água não teve contato com resíduos de bauxita. A empresa foi notificada e vai ter que vedar o canal. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará autuou a refinaria e pediu a análise da água. De qualquer maneira, mais um mártir no Pará, né? Quanto sangue ainda será derramado lá. A gente se lembra da irmã Dorothy Stang e tantos outros ambientalistas, defensores da terra, que tomam assassinados no Pará. E nesse caso envolvendo suspeitas de uma empresa, da poluição provocada por uma empresa de origem norueguesa, quer dizer, de países que defendem, que lutam por direitos humanos, né, lutam por defesa do meio ambiente. Pois está aí, essa empresa, a Hydro Alunorte, é a maior empresa, a maior refinaria de alumina do mundo. E 86% do que ela produz é para exportação. Quer dizer, está instalada aqui no Pará. A Corregedoria Geral da Polícia Militar diz que instaurou inquérito e que ainda está apurando os fatos. Essa Hydro Alunorte informou que condena firmemente a ação que resultou na morte de Paulo Sérgio Nascimento e que repudia qualquer associação entre atividades da empresa e ação contra os moradores e comunidades de Barcarena. E o Ministério Público investiga um derramamento de minério em Santo Antônio do Grama, região central de Minas Gerais. A tubulação de um mineroduto se rompeu, espalhando uma mistura de ferro e água pelo córrego que abastece a cidade. Segundo a empresa Anglo American, responsável por essa tubulação, a mistura não é perigosa, mas por precaução, a captação da água do rio foi suspensa. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse que foram colocadas barreiras no rio para evitar que o material se espalhe. A Procuradoria-Geral de Justiça de Minas disse que vai tomar as providências para responsabilizar os responsáveis e para garantir a reparação dos danos ao meio ambiente e à população. No fim da noite de ontem, o presidente da empresa Anglo American usou uma rede social para pedir desculpas aos moradores. E a empresa informou que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. Assim como a Hydro Alunorte, mais uma empresa, né, de origem de país de primeiro mundo, fazendo, né, sujeira aqui no Brasil.
Um prédio de 3 andares desabou agora há pouco em Salvador, na Bahia. Foi durante um temporal e é para lá que nós vamos falar com o Wanderson Nascimento, que tem informações, está no local. Wanderson, bom dia. Ainda tem gente soterrada aí nesses escombros? Olá, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana. Olha, tem sim, viu, Chico? Pelo menos 3 pessoas ainda estão soterradas aqui nos escombros, 2 adultos e uma criança de 1 ano. Nesse momento está o trabalho aqui, ajuda de toda a comunidade, com o Corpo de Bombeiros, também do SAMU. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, um garoto de 10 anos foi retirado morto aqui dos escombros, aqui na comunidade da Boca do Rio, aqui em Salvador. Chove muito na cidade desde a madrugada, pelo menos 2 casas desabaram, sendo que uma delas era um prédio de 3 andares e uma casa ao lado também. 2 pessoas foram retiradas com vida, uma mulher e a filha, que também estavam em uma dessas casas. 3 pessoas permanecem soterradas. O trabalho aqui é intenso, do Corpo de Bombeiros com a ajuda da comunidade. Agora há pouco, repito, uma criança, um menino de 10 anos, foi retirado aqui dos escombros morto. Bora acompanhar um pouquinho desse resgate, que conta com o apoio também da comunidade. Chico e Ana, com vocês. Obrigada, Wanderson. A gente torce para que essas 3 vítimas sejam encontradas ainda com vida. Foi resultado, de chuva forte em Salvador, esse desabamento. Então, vamos falar com a Isabela Camargo para saber qual a previsão para hoje nessa região. Oi, Isabela, um bom dia. Essa chuva deve continuar durante o dia todo na Bahia, no restante do país? Ana, bom dia para você, Chico, e bom dia a todos. Especialmente ali em Salvador, pode chover de 20 a 30 milímetros. É uma quantidade que pode provocar mais problemas e mais deslizamentos. Já eu detalho mais, tá? Sobre a chuva na Bahia e em todo o país. Eu preciso antes mostrar outro destaque desta manhã que vem lá do sul do país. Nós tivemos geada mais cedo. Vamos dar uma olhada aqui nos termômetros oficiais, o que foi registrado às 6 da manhã. Urupema, em Santa Catarina, 4 graus. Bom Jardim da Serra, 3. E em Vacaria, no Rio Grande do Sul, 7 graus. Olha só a foto tirada na Alvorada de São Joaquim. Isso aqui foi hoje cedo, tá? A temperatura ficou perto de 1 grau. Nesse ano, nós já tivemos 12 eventos de geada na Serra Catarinense. Agora, foi só uma madrugada gelada. Não será um dia frio, porque o sol vai aparecer, as temperaturas vão passar dos 25 graus na Serra Catarinense e Gaúcha. Aí nós temos 30 graus de previsão de temperatura máxima para Porto Alegre, 29 Florianópolis, Curitiba e São Paulo, 33 Campo Grande, Cuiabá, 34 Boa Vista, 32 Goiânia, Belo Horizonte e 32 no Rio de Janeiro. Chico e Ana, 4 graus a menos se a gente comparar com o que foi registrado ontem. Ainda é quente, mas um pouquinho menos quente. Mas é bem quente, Isabela. E a chuva, menina? Que coisa é essa? A previsão para hoje, porque a gente tinha previsão de sol em São Paulo a semana inteira e aconteceu um temporal aí, né? Sim, a previsão mudou, Chico, e nós erramos na previsão para a faixa leste de São Paulo nesta segunda-feira. Depois do calorão de quase 32 graus, a umidade veio com tudo do mar. Vou explicar o que aconteceu com a ajuda das imagens de satélite. Lembra que eu mencionei ontem essa frente fria que ia passar longe pelo litoral? Ela foi mais forte do que os meteorologistas previram. E aí, esta área de alta pressão, que serve como um bloqueio atmosférico, ela foi mais fraca do que os meteorologistas viram. Então, frente fria mais forte, área de alta pressão mais fraca, a frente fria trouxe para cá muita umidade. Tá aqui, olha, a formação então das nuvens do temporal de ontem à tarde. Foi rápido, mas você vai ver que várias vias ficaram alagadas, 17 aí número total. Alguns bairros teve granizo, o vento forte derrubou pelo menos 30 árvores, inclusive atingindo aí veículos, como você está vendo, e felizmente ninguém se feriu. Hoje já choveu mais cedo na capital e pode chover novamente a qualquer momento na capital e aqui em todo o litoral. Já no Rio de Janeiro, atenção, a previsão mudou de novo. Embora vocês estejam aí com o dia começando com o sol, à tarde tem previsão de chuva em toda a área verde clara, tá? No verde escuro, como aqui na faixa leste de São Paulo, e é o caso de Salvador e grande parte da Bahia, aí sim pancadas de chuva durante todo o dia, Chico e Ana. Então a gente está com mais instabilidade do que a gente tinha previsto aí ontem, tá? Pois é, o tempo vira e o tempo virou. Obrigado, Isabela. Até amanhã. E você vai ver a seguir novas informações sobre a prisão na Lava Jato do ex-secretário de Administração Penitenciária e do atual chefe das delegacias especializadas do Rio de Janeiro.
Tem também operação contra fraudes milionárias numa universidade federal. E pesquisadores norte-americanos fazem uma relação entre o horário de verão e o aumento do número de infartos. Agora são 7h59, quase 8 da manhã. A gente volta já. A gente volta a falar da Operação Lava Jato no Rio, que prendeu o ex-secretário de Administração Penitenciária e um delegado da Polícia Civil. Eles são investigados por superfaturamento no fornecimento de pães para presos. O Pedro Figueiredo acompanhou a prisão do ex-secretário. Pedro, bom dia para você. Oi, Ana Luísa, bom dia para você, bom dia a todos. O ex-secretário César Rubens Monteiro de Carvalho foi preso agora há pouco nesse prédio aqui na Orla da Barra da Tijuca, onde ele mora. Ele foi levado pelos policiais federais para a sede da PF aqui no centro da cidade. César Rubens Monteiro de Carvalho foi secretário durante os 2 mandatos do ex-governador Sérgio Cabral, secretário de Administração Penitenciária, e também durante o 1º mandato do governador Luiz Fernando Pezão e no comecinho do 2º e atual mandato que está aí em vigor do governador Luiz Fernando Pezão, do MDB. Chamou a atenção dos investigadores o aumento do patrimônio dele, que aumentou 10 vezes durante o período em que ele foi secretário, e a grande quantidade de embarcações que ele possui. São 7 barcos. Segundo procuradores, empresas do ex-secretário teriam sido usadas na lavagem de dinheiro fruto de corrupção. Ele teria participado de um esquema de corrupção envolvendo contratos no fornecimento de pães para presídios aqui do Rio. Auditorias do Tribunal de Contas do Estado provaram que o Rio de Janeiro pagou 2 vezes por esses pães. A primeira vez, justamente ali com o fornecimento da matéria-prima, e a segunda, pelo fornecimento dos próprios pães. Um desses contratos, que era para o qual a matéria-prima era fornecida, era com uma empresa chamada Iniciativa Primos. Essa empresa teria aí capacitado os presos para produzir esses pães, e essa concorrência teria sido fraudada. Também foi preso o chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil aqui do Rio, Marcelo Martins. Ele receberia uma mesada desse esquema de corrupção. Ao todo, são 14 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal e pelo menos 3 pessoas já foram presas, vão ser investigadas aí por corrupção, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Chico e Ana. Pois é, Pedro, e que os responsáveis permaneçam presos, né? É o que a gente espera. O número de microempreendedores individuais que trabalham com chocolates aumentou mais de 40% nos últimos 4 anos. Vou falar com o Rodrigo Bocati, que é a oportunidade de ganhar dinheiro extra na Páscoa, né, Rodrigo? Mas não precisa ser um negócio só para essa época do ano, não, hein? Não, mas para deixar claro primeiro que é uma galera que rala mesmo, que vai lá para buscar um aumentozinho mínimo de patrimônio, né? Montando um negócio, pagando os impostos, aquela luta toda. É desse que a gente vai falar agora, né? Não é propina, não é corrupção, não é nada disso, não, é trabalho, né? É uma padaria que realmente vende ali no suor o pãozinho, né? O que não falta é data do ano para entrar aí no assunto de vocês, então, para comemorar, viu? Comendo chocolate, Dia das Mães, dos namorados, das crianças, além das festas de aniversário. É só saber, então, adequar o produto ao calendário para conseguir ter aí um resultado bom. A Alessandra é um exemplo de que o trabalho não precisa ser duro e nem amargo. Vivo de brigadeiro. E como é que é? Gostoso? É gostoso, porque eu gosto de comer, eu faço o que eu gosto de comer. Eu comecei fazendo as festas da minha filha, né? Todo mundo começou a gostar. E nisso tinha umas amigas que começaram a falar, olha, dá certo você pegar e vender, por que você não tenta, né? A Alessandra tentou e deu muito certo. Tanto que hoje ela chega a vender 2.000 brigadeiros por semana. E esse ano vai dobrar a produção de ovos de Páscoa. É que depois que se tornou MEI, microempreendedora individual, a ex-designer passou a fornecer chocolate para várias empresas. No ano passado, por exemplo, se eu tivesse pronta entrega, eu teria vendido 20% a mais. E esse ano eu já estou contando em deixar uma boa quantidade em pronta entrega. A Páscoa é uma data doce para muitos brasileiros que perderam o emprego ou que só querem mesmo ganhar um dinheirinho extra. Fazer delícias com chocolate tem sido uma saída para muita gente. Segundo o Sebrae, o número de microempreendedores individuais que trabalham com chocolate aumentou mais de 40% em todo o país nos últimos 4 anos. Aqui em São Paulo, esse crescimento foi ainda maior, quase 60%. O setor de vendas de cosméticos e produtos de perfumaria apresentou um crescimento menor no número de MEIs, microempreendedores individuais. Bares e restaurantes também.
Este supermercado na capital paulista vai funcionar 24 horas por dia até o domingo de Páscoa. A empresa é uma das maiores revendedoras de chocolate do país. A expectativa é vender mais de 3.000 toneladas, que vão virar ovos, bombons e trufas nas mãos de pessoas como a Jaqueline e uma amiga dela. Faz 2 anos eu comecei a fazer com uma amiga, que ela estava desempregada, e eu resolvi ajudar. A gente criou uma página na internet, começou a vender trufas, alfajor e ovos de Páscoa. Fácil vender chocolate? Na época da Páscoa, sim. E dá para tirar um dinheirinho? Dá um bom extra. Mas não precisa ser um negócio de uma data só. Pode ser um complemento de renda agora, nesse momento da Páscoa. Mas se você tiver planejamento, um cuidado em manter a sua empresa, você pode continuar fazendo o chocolate vendendo em outras ocasiões, como por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e você sempre inovando. Então a pessoa precisa ter uma criatividade, uma inovação para poder atender outros mercados também. Isso aí. Cerca de 44 mil profissionais que atuam na produção e venda de chocolates estão no estado de São Paulo. Chico e Ana Luísa, ninguém vai conseguir aumentar o patrimônio 10 vezes e nem ter 7 barcos, mas vai dar para tocar aí a vida e fazer um dinheirinho. Para ganhar a vida de maneira honesta e cheio de orgulho, né? De criar com as próprias mãos um trabalho novo. Muito bacana. Obrigado, Rodrigo. Valeu. E uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan está aumentando ainda mais a discussão em torno do horário de verão. É que os resultados mostram que quando o relógio volta e as pessoas perdem 1 hora de sono, o número de infartos aumenta. Acertar os ponteiros é fácil. Difícil é botar o relógio biológico no ritmo do horário de verão. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que os efeitos da mudança podem ser mais graves do que se imaginava. Os pesquisadores analisaram mais de 42 mil cateterismos feitos em pacientes durante 3 anos e meio no estado. O cateterismo é um dos tratamentos mais comuns em pacientes que acabaram de ter um infarte e pode ser usado para examinar ou desobstruir artérias entupidas. Levando em conta todos os dias da semana, depois do início do horário de verão, o número de procedimentos ficou estável. Mas olhando só a segunda-feira, logo após a mudança dos relógios, o número de cateterismos deu um salto de 24%. A mudança de horário atrapalha o sono. O dia fica mais longo e o corpo demora a se acostumar. Os pesquisadores acreditam que as noites mal dormidas podem ser a causa desse aumento de casos nas emergências cardíacas. No outono, quando os relógios voltam ao horário normal e à noite tem 1 hora a mais, o efeito foi contrário. Os procedimentos na primeira terça-feira, depois do fim do horário de verão, registraram uma redução de 21%. O horário de verão existe em 70 países, onde vivem 1,5 bilhão de pessoas. Há anos, os cientistas tentam entender como a troca forçada de horário afeta a nossa saúde. Os autores do estudo dizem que ainda precisariam analisar mais casos para confirmar que a mudança nos relógios faz mal. Mas, na dúvida, a Flórida decidiu se antecipar. A Assembleia Estadual aprovou uma lei que mantém o estado no horário de verão o ano inteiro. Para entrar em vigor, a medida ainda tem que ser aprovada pelo Congresso Federal. Hoje aqui em São Paulo, uma tenda montada na estação Brás do metrô, no centro, vai atender quem tem dívidas de água, luz e gás para negociar. A Cíntia Toledo vai explicar como funciona. As tendas da Eletropaulo, da Comgás e da Sabesp vão funcionar hoje até às 7 da noite aqui no Brás. Essa é uma ação especial da Semana do Consumidor, mas quem não puder vir até aqui hoje pode negociar a dívida pelos canais tradicionais, nos postos de atendimento, por exemplo. E não é só negociação de dívida que dá para fazer aqui não. Também dá para fazer, por exemplo, pedido de alteração de cadastro. Vamos supor que tenha mudado um inquilino, dá para regularizar a situação aqui e rapidinho, viu? Agora, atenção, o que não dá para fazer aqui é renegociar um acordo que já tenha sido feito. Aí não tem jeito, vai ter que pagar aquilo que foi combinado anteriormente. Cíntia Toledo, de São Paulo, para o Bom Dia Brasil.
Valeu, Cíntia. Já vai voltar a falar da chuva forte essa madrugada aqui na capital. Ontem à tarde o temporal já tinha provocado transtornos, principalmente nas zonas norte e leste da cidade. Vamos falar com o repórter Jean Halpe, que está no Tucuruvi, zona norte. Bom dia, Jean. Oi, Rodrigo, bom dia. O temporal de ontem derrubou muitas árvores pela cidade, entre elas essa que fica aqui na Avenida Virgília, Professora Virgília de Carvalho Pinto. Foi ontem, no fim da tarde. A árvore atingiu uma árvore de grande porte, atingiu um carro e um ônibus, mas ninguém ficou ferido. Durante a noite, a árvore foi cortada, mas não foi retirada. Por isso, hoje, o dia amanheceu com interdição parcial aqui na avenida, nesse trecho. Os motoristas estão sendo orientados a usar a Avenida Coronel César Freire Fagundes, que fica paralela. A árvore ficava num terreno da Escola Estadual Rafael de Moraes Lima. A entrada da escola não foi prejudicada, mas a da UBS, do conjunto IPESP, que fica ao lado, essa sim, esse acesso foi prejudicado. A energia elétrica lá dentro está funcionando parcialmente. Segundo a Prefeitura, o atendimento também será parcial até que essa situação aqui seja resolvida. A vacinação, por exemplo, não está acontecendo no posto, Rodrigo. Ok, Jean, muito obrigado aí pela atualização. Cedi lugar à Glória ali, agora 8 horas e 13 minutos, porque ela vai atualizar a gente do trânsito e do transporte com a ajuda dos mapas. Aqui, transporte coletivo, tudo bem? Atualizando também um acidente que teve na Avenida Presidente Wilson mais cedo. Rodrigo, vamos dar uma olhadinha então nas imagens. Olha, uma van e um caminhão bateram, 4 pessoas se machucaram nesse acidente. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo Globocop, no momento em que havia o atendimento por ali. Agora, olhando aqui no nosso mapa, a gente vê como é que está a situação então do trânsito nessa região, né? Ainda tem trânsito intenso, tudo bem complicado na região da Presidente Wilson. Olha, a gente vê aí o trânsito ainda intenso ali na região. Aqui no nosso mapinha, eu quero dar uma olhada junto com vocês num alerta que tem aí da SP Trans. Olha, a balsinha do Bororé, interferência na balsa afeta a travessia dos ônibus. Então tem uma linha de ônibus, a linha 6L11/10, que faz Bororé Terminal Grajaú, está com desvio, e é um desvio longo para o pessoal por causa de problema na balsa. Então desde a estrada de Itacoaxetuba até a Belmira Marinha, um baita de um desvio que o pessoal está tendo que fazer por causa da dificuldade da travessia da balsa aí da Ilha do Bororé. Quase ilhados. Praticamente ilhados. Vamos dar uma olhada numa imagem da nossa câmera na Radial Leste, ver como é que está o trânsito ali na Radial. Trânsito que estava bem pesado agora cedo, né, com pistas molhadas. Agora a gente vê que a pista já está seca na altura do Tatuapé, mas ainda tem um trânsito difícil no sentido do centro. Valeu, Glória, obrigado, viu? A gente vai para o intervalo, eu volto já para falar de uma parceria do Banco Central para entender como as pessoas gastam e se endividam. E outras notícias também de São Paulo, agora 8 horas e 14 minutos, a gente volta já. A marginal do Rio Tietê, aí perto da Ponte da Casa Verde, vai com o trânsito bem. A Polícia Federal está fazendo uma operação no norte do Paraná contra o desvio milionário de dinheiro da educação. Olha só, vamos a Londrina falar com o Alberto De Angeli, que tem os detalhes dessa investigação. Alberto, bom dia. Bom dia. O alvo da operação é a fraude em contratos e licitações da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. Segundo a Polícia Federal, há indícios de irregularidades cometidas por gestores da instituição e empresários no valor de R$5.700.000. 19 dos 20 mandados de prisão temporária, com prazo de 5 dias, já foram cumpridos em 4 cidades do norte do Paraná. Muitos destes mandados contra pessoas ligadas à universidade. Há também 26 mandados de busca e apreensão. São investigadas irregularidades em contratos de prestação de serviços, de manutenção dos prédios da universidade, de ar-condicionado, de veículos e de fornecimento de materiais de construção. A Polícia Federal diz que a instituição foi informada das irregularidades e adotou medidas administrativas. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Alberto, pelas informações. E olha, 1 em cada 3 consumidores tiveram o crédito negado na hora das compras no início deste ano porque estavam inadimplentes. Ô Bocardi, não dá para botar só a culpa na crise não, né? Um dos motivos também é a falta de organização, falta de educação financeira. Tem isso também, né? O Banco Central quer reforçar as ações de educação financeira e, para isso, vai acompanhar de perto quem sempre toma dinheiro emprestado para cobrir as despesas do mês. Quem vai mostrar mais para a gente sobre isso é o repórter Alan Severiano. Poupar agora e comprar quando puder, ou comprar agora e pagar depois.
Diante do desejo, nem sempre é fácil avaliar o custo e o benefício. Em janeiro, 22% dos brasileiros que tentaram parcelar uma compra ou contratar um serviço a prazo receberam não como resposta. De cada 3, um teve o crédito barrado porque ficou inadimplente. Preocupado com esse círculo vicioso, o Banco Central fechou um acordo com o SPC e a Confederação dos Dirigentes Lojistas para trocar informações sobre quem toma dinheiro emprestado e quem faz crediário no comércio. A ideia é usar os dados para reforçar campanhas de educação financeira. Nós estamos contribuindo para diminuir o risco de crédito. Quando assim o fazemos, nós contribuímos para diminuir a inadimplência. Tudo fica mais fácil quando se aprende desde cedo. Essa escola pública de São Paulo oferece uma disciplina de educação financeira para alunos de 11 a 14 anos. Eles têm uma aula por semana, com um atrativo importante aqui no computador. Esse game que ensina a se planejar para atingir os objetivos. O porquinho Edu tem a missão de aumentar a produção de ovos na fazenda. Mas para manter bem as galinhas, ele precisa de milho. E só consegue o milho vendendo os ovos. Como organizar tudo isso? Não é ganhar ou perder, é aprender a ter noções de estratégia de decisões financeiras, né? Aprender a ser planejado. Trabalhar um pouco do comportamento financeiro. Então, se eles ganham uma mesada, né? Como que eles vão gastar esse dinheiro? Os resultados apareceram logo. Quando minha mãe me dava dinheiro, eu já gastava na hora. E agora acho que eu tenho um pouco mais de noção, sabe? Tipo, pra guardar mesmo. Se organizando, vieram as conquistas. Eu comprei roupa, tênis, que tinha um tênis que eu queria comprar bastante, eu fui lá e consegui comprar. Luísa levou para a família o que aprendeu. Uma planilha de gastos financeiros, e aí todo mês a gente vai anotando aquilo que a gente gasta e o que sobra no final, por exemplo, sei lá, R$100, a gente investe em alguma coisa divertida, sei lá, cinema, shopping, alguma coisa para passeio mesmo. O tema ganhou tanto destaque que no fim do ano passado o MEC incluiu a educação financeira na base curricular das escolas. Quem defende já imagina uma nova geração de adultos, mais consciente das prioridades. O que é que eu desejo? Quanto custa o que eu desejo? Quanto eu vou guardar por mês? Ou da onde vou tirar esse dinheiro? Se eu tiver esses elementos sendo parte do meu cotidiano, certamente eu consigo realizar esses desejos. Marta fez um curso assim e, poupando, passou a realizar sonhos maiores, de longo prazo. Você não gasta desnecessariamente, você gasta com consciência para uma vida melhor e para um mundo mais sustentável. Todo o conteúdo de educação financeira produzido aí pelo Banco Central será compartilhado nos canais que o SPC Brasil oferece para os consumidores. Agora, Chico e Ana Paula, tem que ver se os bancos ou eles estudaram demais essa aula aí ou eles deixaram de ir à aula, né? Porque do lado deles ali é uma ganância que tá louco. Você viu só? Pois é, Rodrigo. Obrigado. Taxas altíssimas, valeu. Olha, apesar das multas cada vez mais caras, ainda tem muito motorista por aí que não respeita a lei de trânsito nem espaço público. Em Goiânia, esquinas viraram estacionamento. No ano passado, quase 81 mil motoristas foram multados em todo o Brasil por causa dessa infração. Eles param na calçada, ocupam o espaço do pedestre. Na rua, se aparecer uma brechinha, impedem até a passagem de deficientes. Até as esquinas estão virando vagas. Mas estacionar a menos de 5 metros do fim da rua é proibido. Eu não achei vaga de estacionamento e eu precisava urgente no médio. Com uma trena, este engenheiro de transportes identificou o tamanho das infrações. Os dois carros estão errados. Eles estão dentro dessa faixa de 5 metros. Sendo que aquele ali está errado 2 vezes, vai levar 2 multas, porque está em cima da faixa também. Aqui mais uma esquina transformada em estacionamento. Quem tiver até aí não pode. Esse carro então não deveria estar aqui. Esse carro não pode estar. Do outro lado da esquina, a cena se repete. Ele está ilegal, está atrapalhando os motoristas daqui. Quase 81 mil motoristas foram multados ano passado no Brasil por estacionar em esquinas. Tem gente que ainda para de qualquer jeito. Ele não está estacionado, ele está largado na rua. Estacionar o carro bem na esquina é uma infração média. A multa é de R$130, além de 4 pontos na carteira. O veículo ainda pode ser levado pelo caminhão guincho. É que, parado assim, tira a visão dos outros motoristas que se arriscam para atravessar. A visualização fica muito difícil. Realmente a gente tem que avançar para verificar o carro quando está vindo o contrário. Um perigo
até para o pedestre. Você, para atravessar a rua, como é que você vai atravessar? Fazer assim? Não pode, né? Nesta esquina, de um lado da rua, o carro parou em cima da faixa de pedestre, parcialmente apagada. Do outro lado, o motorista decidiu respeitar a lei de trânsito e parou certo, fora da faixa e distante da esquina. O único exemplo que encontramos depois de percorrer 4 bairros de Goiânia, que tem uma das maiores frotas de veículos do país. Você tem que andar mais certo possível, né? Primeiro por causa do bolso, para você não pagar. E segundo porque você tem que respeitar, né? Se você não respeitar, ninguém vai te respeitar você, como faz. Lei é lei. Mas não é Goiânia só não, isso é Brasil inteiro. É verdade, Chico. A seguir, a Polícia Federal Americana investiga explosões de pacotes que deixaram 2 mortos no Texas. E os voluntários que recolhem toneladas de lixo foram parar no Pantanal. Agora são 8h25, hora de Brasília. O lixo está invadindo as águas do Pantanal. Voluntários fizeram um mutirão e tiraram 7 toneladas de sujeira em 2 dias de limpeza. Um paraíso natural ameaçado. O Pantanal, a maior planície alagável do planeta, com 150 mil quilômetros quadrados de área, é envenenado diariamente pelo lixo. Nunca para. E todo ano é sempre a mesma coisa, né? E vai falar com as autoridades, não, de que o homem pantaneiro que destruiu o que é dele. Essa sujeira vem de lá de Cuiabá. 60 pessoas, entre voluntários, ribeirinhos e pescadores, recolheram o lixo que foi parar nas baías e nos rios. Sujeira que vem de 13 municípios do estado, principalmente da capital. As pessoas precisam entender que todo o lixo do chão das cidades vem parar aqui no Pantanal. Então nós não podemos ser conhecidos como a geração que matou o Pantanal. É tempo de cheia no Pantanal e a chuva que é tão bem-vinda nessa época do ano também traz todo o lixo que ficou acumulado nas margens dos rios que desaguam no Pantanal. Em 2 dias, 7 toneladas de lixo foram retiradas. 85% do entulho é material plástico, que agora vai para reciclagem. Vamos selecionar e vamos levar para a nossa associação, que é o nosso ganha-pão. Poderia não estar aqui se nós mesmos não jogássemos esse lixo em local errado. Fogão, chuveiro, garrafas PET e o que restou de uma geladeira. Tudo isso que estava boiando foi retirado do rio. Só não foi recolhido o lixo que está lá embaixo, nas profundezas desse imenso reservatório de água doce. O esgoto também está destruindo o Pantanal. Em Mato Grosso, apenas 25% do esgoto é tratado. E em Cuiabá, 30%. Tem que pôr um fim nisso. Doa quem doer, chora quem chorar. Convenhamos, né? Jogar o lixo no lugar certo é uma questão básica da cidadania, né? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente disse que um comitê de bacias monitora a qualidade da água dos rios da Baixada Cuiabana. As concessionárias de água de esgoto de Cuiabá e Várzea Grande, na região metropolitana, disseram que estão trabalhando na ampliação da rede de coleta de esgoto. Daqui a pouco, autoridades recomendam que americanos não abram encomendas inesperadas no Texas. 3 pacotes explodiram nos últimos 10 dias. E o Reino Unido dá um ultimato para a Rússia se explicar sobre o envenenamento de um ex-espião. Agora são 8h33, quase 34 minutos, hora de Brasília. A Polícia Federal dos Estados Unidos investiga explosões de pacotes que deixaram 2 mortos e 2 feridos no estado do Texas. 3 casos nos últimos 10 dias. O chefe de polícia de Austin, capital do Texas, disse que há uma ligação entre as 3 explosões, mas ainda não há pistas sobre quem é responsável e qual seria o motivo. A primeira foi no dia 2 de março. Um homem negro de 39 anos achou um pacote na porta da casa dele e, ao apanhá-lo, houve uma forte explosão. O vizinho disse que parecia um tiro de canhão. O homem morreu na hora. Ontem, uma mulher também negra pegou uma encomenda semelhante na porta de casa e levou-a para a cozinha. Quando abriu, o pacote explodiu e matou o filho dela, de 17 anos, que estava ao lado. A mulher está internada em estado grave. Pouco depois, uma mulher latina, de 75 anos, ficou ferida ao pegar um pacote na porta de casa, que também explodiu.
Antes do terceiro caso, o chefe de polícia chegou a levantar a hipótese de que as duas primeiras explosões seriam crime de ódio, de caráter racista, porque tiveram negros como alvo. Os atentados coincidem com o festival South by Southwest, que atrai a Austin milhares de visitantes, não só dos Estados Unidos, como de outros países. 68 empresas brasileiras de alta tecnologia estão representadas. As autoridades recomendaram que os moradores não abram pacotes suspeitos e que liguem para a polícia se receberem qualquer encomenda inesperada. O governador do Texas anunciou uma recompensa de $15 mil para quem dê informações que levem à captura do responsável pelo que ele chamou de ataques atrozes. Não vamos tolerar isso aqui em Austin, disse o governador. E a Rússia tem até o fim do dia para dar explicações ao Reino Unido sobre o envenenamento de um ex-espião russo e da filha dele. Caso contrário, a primeira-ministra Theresa May ameaça retaliar com sanções. Nós vamos a Londres falar com a Cecília Malan. Cecília, bom dia. O governo britânico está certo de que Moscou está por trás deste ataque. E os principais aliados do Reino Unido também acreditam nisso. Ana, bom dia. O secretário de Estado americano Rex Tillerson diz que tudo indica que foi um ato atroz vindo da Rússia. A União Europeia prometeu apoio a Londres. Enquanto isso, investigadores ainda vasculham carros, lojas e apartamentos perto do local onde o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele foram encontrados inconscientes no sul da Inglaterra. Os dois permanecem em estado grave. A primeira-ministra Theresa May afirma que o agente químico usado para envenená-los foi elaborado na antiga União Soviética. Moscou continua negando qualquer participação e o presidente Vladimir Putin disse que o Reino Unido deveria descobrir o que está acontecendo antes de acusar a Rússia. Valeu, Cecília. Estou aqui com a Isabela Camargo, 8 horas e 39 minutos. A gente vai dar uma atualizada na previsão do tempo. Isso, Rodrigo. Hoje pode chover a qualquer hora. Mais uma vez, porque já choveu mais cedo, né? Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos, gente, bem mais cedinho. Agora a gente não tem registro, né, de nenhum bairro com chuva forte, mas como a atmosfera está muito abafada, a temperatura pode chegar até os 29 graus e tem umidade chegando forte do mar, nós podemos ter mais pancadas de chuva e nada impede que aconteça hoje o que aconteceu ontem. Pancadas de repente mais fortes, especialmente à tarde, com rajadas de vento e raios, tá? Se a gente olhar agora, as imagens de satélite ainda estão bem suaves, não tem nenhuma nuvem muito dramática, muito, né, tão poderosa como essa, mas durante o dia a atmosfera vai ganhando mais condições para formar essas nuvens, especialmente faixa leste e região metropolitana. No restante do estado são aquelas pancadas mais pro final da tarde. Os próximos dias, aquela cara do verão, 32 graus de máxima e pancadas de chuva aí até sexta-feira. Então a previsão mudou. Ontem nós tínhamos dito que a tendência era de uma semana mais seca e agora não. Agora nós estamos com condições para uma atmosfera bem mais quente e com umidade. Aí se a gente tem calor, umidade, pancada de chuva à tarde. E vem a água. Então, obrigado. Até amanhã. Bom dia. 3 pessoas já foram presas na operação da Polícia Federal que investiga fraude em fornecimento de pães para presos no Rio. Nós vamos voltar a falar com Paulo Renato Soares, que tem as últimas informações. Paulo Renato. Oi, Ana, essa nova fase da Operação Lava Jato, que é feita em parceria do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual, foi batizada de Pão Nosso e que investiga, como você disse, os contratos da Secretaria de Administração Penitenciária e envolvem uma organização sem fins lucrativos chamada de Iniciativa Primos. A Iniciativa Primos levava máquinas para fazer pão dentro dos presídios e o governo do estado pagava energia, água e dava os ingredientes para fazer o pão que era servido no café da manhã e também no lanche da tarde. Portanto, o governo do estado pagava 2 vezes por esse pãozinho. Os contratos envolvem 73 milhões de reais que estão sendo investigados pelos procuradores do Ministério Público Federal. Entre os presos, os 2 mais importantes são o César Rubens, que foi ex-secretário de Administração Penitenciária na gestão de Sérgio Cabral e também de Luiz Fernando Pezão, e o delegado-chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio, Marcelo Martins, que foi preso em casa aqui e já foi levado para a Polícia Federal. Portanto, Marcelo Martins e César Rubens já estão na sede da Polícia Federal. Chico e Ana. Aí, gente, endereços nobres, né, Paulo Renato? Obrigado.
A gente vai se despedir dos nossos amigos. Rodrigo Bocardi, o que você conta pra gente aí de São Paulo? Terça-feira com alguns transtornos aqui por causa da chuva, né? 30 árvores caíram durante o temporal de ontem e também aí durante a madrugada. Agora parou de chover, mas tem o trabalho aí do pessoal para recolher troncos, galhos em várias regiões da cidade com interdições. Que todos encontrem o melhor caminho. Uma boa terça e até amanhã. Rodrigo, eu continuo fixada naquela imagem daquele recheio do ovo de Páscoa que você mostrou. Quem não tiver visto, veja no Globoplay. Que delícia, viu? Olha aqui, alerta sobre vacinação. O Ministério da Saúde vai lançar uma nova campanha reforçando a importância da vacinação contra meningite C e HPV. Pena que não dá para comer pelo Globoplay, né? Não dá. Gente, uma última notícia. A Rússia acaba de convocar o embaixador britânico em Moscou para consultas sobre o envenenamento de Sergei Skripal e a filha dele. Lembrando que o governo de Vladimir Putin tem até o fim do dia para explicar como é que uma substância química feita na Rússia foi usada para envenenar o ex-espião refugiado aqui no Reino Unido desde 2010. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Lembrando, né, Juliana, que tá chegando a hora do café da manhã. Deve ser isso. Gente, uma ótima terça-feira. A gente se vê de novo aqui no Bom Dia Brasil amanhã. Bom dia pra você. Olha, eu quero pedir para segurar as letrinhas aí. Não sobe as letrinhas ainda não, porque hoje faz aniversário, e por isso eu quero falar, Santo Amaro, também conhecido como Santo Amaro da Purificação na Bahia, 181 anos. Você vai dizer, terra do filho e da filha de seu Zezinho, Dona Canoa, Caetano, Betânia e toda a família Veloso, mas não é só isso não. Olha aqui, em Santo Amaro nasceu Assis Valente, o compositor de Carmen Miranda. Nasceu Besouro da Capoeira. Nasceu Dona Edith do Prato, que tocava prato e faca. A tia Ciata, uma das fundadoras do samba no Brasil. Nasceu Roberto Mendes, um grande sambista que ainda está por aí, né? E nasceu Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, que é nome de rua em São Paulo, e que é um negro, filho e irmão de escravos, né? E que foi dos mais importantes do Brasil, fundador da Escola Politécnica de São Paulo, geógrafo, historiador negro, grande Teodoro Sampaio. Viva Santo Amaro, berço de Brasil. Salve, Caetano. Até amanhã. Viu, Chico? Pelo menos 3 pessoas ainda estão soterradas aqui nos escombros, 2 adultos e uma criança de 1 ano. Nesse momento está o trabalho aqui, ajuda de toda a comunidade, com o Corpo de Bombeiros, também do SAMU. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, um garoto de 10 anos foi retirado morto aqui dos escombros, aqui em a comunidade da Boca do Rio, aqui em Salvador. Chove muito na cidade desde a madrugada, pelo menos 2 casas desabaram, sendo que uma delas era um prédio de 3 andares e uma casa ao lado também. 2 pessoas foram retiradas com vida, uma mulher e a filha, que também estavam em uma dessas casas. 3 pessoas permanecem soterradas. O trabalho aqui é intenso, do Corpo de Bombeiros com a ajuda da comunidade. Agora há pouco, repito, uma criança, um menino de 10 anos, foi retirado aqui dos escombros morto. Bora acompanhar um pouquinho desse resgate, que conta com o apoio também da comunidade. Chico e Ana, com vocês. Obrigada, Wanderson. A gente torce para que essas 3 vítimas sejam encontradas ainda com vida. Foi resultado, né, de chuva forte em Salvador, esse desabamento. Então, vamos falar com a Isabela Camargo para saber qual a previsão para hoje nessa região. Oi, Isabela, um bom dia. Essa chuva deve continuar durante o dia todo na Bahia, no restante do país? Ana, bom dia para você, Chico, e bom dia a todos. Especialmente ali em Salvador, pode chover de 20 a 30 milímetros. É uma quantidade que pode provocar mais problemas e mais deslizamentos. Já eu detalho mais, tá? Sobre a chuva na Bahia e em todo o país. Eu preciso antes mostrar outro destaque desta manhã que vem lá do sul do país. Nós tivemos geada mais cedo. Vamos dar uma olhada aqui nos termômetros oficiais, né? O que foi registrado às 6 da manhã. Urupema, em Santa Catarina, 4 graus. Bom Jardim da Serra, 3. E em Vacaria, no Rio Grande do Sul, 7 graus. Olha só a foto tirada na Alvorada de São Joaquim. Isso aqui foi hoje cedo, tá? A temperatura ficou perto de 1 grau. Nesse ano, nós já tivemos 12 eventos de geada na Serra Catarinense. Agora, foi só uma madrugada gelada. Não será um dia frio, porque o sol vai aparecer, as temperaturas vão passar dos 25 graus na Serra Catarinense e Gaúcha. Aí nós temos 30 graus de previsão
de temperatura máxima para Porto Alegre, 29 Florianópolis, Curitiba e São Paulo, 33 Campo Grande, Cuiabá, 34 Boa Vista, 32 Goiânia, Belo Horizonte e 32 no Rio de Janeiro. Chico e Ana, 4 graus a menos se a gente comparar com o que foi registrado ontem. Ainda é quente, né? Mas um pouquinho menos quente. Mas é bem quente, Isabela. E a chuva, menina? Que coisa é essa? A previsão para hoje, porque a gente tinha previsão de sol em São Paulo a semana inteira e aconteceu um temporal aí, né? Sim, a previsão mudou, Chico, e nós erramos na previsão para a faixa leste de São Paulo nesta segunda-feira. Empresa Anglo American, responsável por essa tubulação, a mistura não é perigosa, mas por precaução, a captação da água do rio foi suspensa. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse que foram colocadas barreiras no rio para evitar que o material se espalhe. A Procuradoria-Geral de Justiça de Minas disse que vai tomar as providências para responsabilizar os responsáveis e para garantir a reparação dos danos ao meio ambiente e à população. No fim da noite de ontem, o presidente da empresa Anglo American usou uma rede social para pedir desculpas aos moradores. E a empresa informou que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. Assim como a Hidroalunorte, mais uma empresa, né, de origem de país de primeiro mundo, fazendo, né, sujeira aqui no Brasil. Um prédio de 3 andares desabou agora há pouco em Salvador, na Bahia. Foi durante um temporal e é para lá que nós vamos falar com o Wanderson Nascimento, que tem informações, está no local. Wanderson, bom dia. Ainda tem gente soterrada aí nesses escombros? Olá, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana. Olha, tem sim, viu, Chico? Pelo menos 3 pessoas ainda estão soterradas aqui nos escombros, 2 adultos e uma criança de 1 ano. Nesse momento está o trabalho aqui, ajuda de toda a comunidade, com o Corpo de Bombeiros, também do SAMU. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, um garoto de 10 anos foi retirado morto aqui dos escombros, aqui na comunidade da Boca do Rio, aqui em Salvador. Chove muito na cidade desde a madrugada, pelo menos 2 casas desabaram, sendo que uma delas era um prédio de 3 andares e uma casa ao lado também. 2 pessoas foram retiradas com vida, uma mulher e a filha, que também estavam em uma dessas casas. 3 pessoas permanecem soterradas. O trabalho aqui é intenso, do Corpo de Bombeiros com a ajuda da comunidade. Agora há pouco, repito, uma criança, um menino de 10 anos, foi retirado aqui dos escombros morto. Bora acompanhar um pouquinho desse resgate, que conta com o apoio também da comunidade. Chico e Ana, com vocês. Obrigada, Wanderson. A gente torce para que essas 3 vítimas sejam encontradas ainda com vida. Foi resultado, né, de chuva forte em Salvador, esse desabamento. Então, vamos falar com a Isabela Camargo para saber qual a previsão para hoje nessa região. Oi, Isabela, um bom dia. Essa chuva deve continuar durante o dia todo na Bahia, no restante do país? Ana, bom dia para você, Chico, e bom dia a todos. Especialmente ali em Salvador, pode chover de 20 a 30 milímetros. É uma quantidade que pode provocar mais problemas e mais deslizamentos. Já já eu detalho mais, tá? Sobre a chuva na Bahia e em todo o país. Eu preciso antes mostrar outro destaque desta manhã que vem lá do sul do país. Nós tivemos geada. Triste mesmo. E a Prefeitura disse que não planeja recontratar os vigias, não. A Secretaria de Educação informou que houve reunião com representantes da Educação e da Guarda Civil Municipal e que as rondas noturnas nas escolas foram intensificadas. Vamos ver se resolve, né? Agora nós vamos a Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quebrou o sigilo telefônico de 2 pessoas bem próximas ao presidente Michel Temer. Juliana Morrone, bom dia para você. A decisão amplia a investigação que apura se houve irregularidades num decreto para o setor de portos. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Agora, Ana Luísa, a Polícia Federal busca novas provas de possíveis irregularidades na negociação desse decreto que alterou as regras do setor portuário. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. A informação foi divulgada pelo site do jornal O Globo.
A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso atinge 4 pessoas. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e o diretor da empresa, Ricardo Mesquita. Além de 2 pessoas muito próximas ao presidente Michel Temer. O ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, que foi flagrado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala com R$500 mil. E o coronel aposentado João Batista Lima, amigo de longa data de Temer. Os dois são suspeitos de intermediar o pagamento de propinas em negócios envolvendo o MDB e Temer. A quebra dos sigilos telefônico, de e-mails e de mensagens enviadas por redes sociais faz parte de uma investigação sobre um decreto assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer e que teria sido feito sob medida para algumas empresas, entre elas a Rodrimar. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é a mesma que já havia autorizado a quebra do sigilo bancário de Temer. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. O acesso a mensagens por e-mail ou por redes sociais foi pedido pela Polícia Federal depois que os investigadores encontraram na casa de Rocha Loures um e-mail do dono da Rodrimar para um escritório de advocacia que tratava de pagamentos de valores. A partir daí, a PF decidiu aprofundar as investigações. Essa decisão de quebra de sigilo do ministro Barroso, a decisão é do dia 27 de fevereiro, mas só foi conhecida agora. Ana Luísa Chico. Olha, Juliana, e também foi destaque aí em Brasília outra decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, aquela que retira corruptos do indulto que foi assinado pelo presidente Temer, né? Agora ficou claro, crime de corrupção não pode ser perdoado, não. Tá claro, Chico, condenados por corrupção não serão mais beneficiados. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que vários pontos do indulto contrariam a Constituição. O ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele foram encontrados inconscientes no sul da Inglaterra. Os dois permanecem em estado grave. A primeira-ministra Theresa May afirma que o agente químico usado para envenená-los foi elaborado na antiga União Soviética. Moscou continua negando qualquer participação e o presidente Vladimir Putin disse que o Reino Unido deveria descobrir o que está acontecendo antes de acusar a Rússia. Valeu, Cecília. Estou aqui com a Isabela Camargo, 8 horas e 39 minutos. A gente vai dar uma atualizada na previsão do tempo. Isso, Rodrigo. Hoje pode chover a qualquer hora. Mais uma vez, porque já choveu mais cedo, né? Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos, gente, bem mais cedinho. Agora a gente não tem registro, né, de nenhum bairro com chuva forte, mas como a atmosfera está muito abafada, a temperatura pode chegar até os 29 graus e tem umidade chegando forte do mar, nós podemos ter mais pancadas de chuva e nada impede que aconteça hoje o que aconteceu ontem. Pancadas de repente mais fortes, especialmente à tarde, com rajadas de vento e raios, tá? Se a gente olhar agora, as imagens de satélite ainda estão bem suaves, não tem nenhuma nuvem muito dramática, muito, né, tão poderosa como essa, mas durante o dia a atmosfera vai ganhando mais condições para formar essas nuvens. Especialmente faixa leste e região metropolitana. No restante do estado, são aquelas pancadas mais pro final da tarde. Os próximos dias, aquela cara do verão. 32 graus de máxima e pancadas de chuva aí até sexta-feira. Então a previsão mudou. Ontem nós tínhamos dito que a tendência era de uma semana mais seca e agora não. Agora nós estamos com condições para uma atmosfera bem mais quente e com umidade. Aí se a gente tem calor, umidade, pancada de chuva à tarde. E vem a água. Então, obrigado. Até amanhã. Bom dia. 3 pessoas já foram presas na operação da Polícia Federal que investiga fraude em fornecimento de pães para presos no Rio. Nós vamos voltar a falar com Paulo Renato Soares, que tem as últimas informações. Paulo Renato. Oi, Ana, essa nova fase da Operação Lava Jato, que é feita em parceria do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual, foi batizada de Pão Nosso e que investiga, como você disse, os contratos da Secretaria de Administração Penitenciária e envolvem uma organização sem fins lucrativos chamada de Iniciativa Primos. A Iniciativa Primos levava máquinas para fazer pão dentro dos presídios e o governo do estado pagava energia, água e dava os ingredientes para fazer o pão que era servido no café da manhã e também no lanche da tarde. Portanto, o governo do estado pagava 2 vezes
por esse pãozinho. Os contratos envolvem 73 milhões de reais que estão sendo investigados pelos procuradores do Ministério Público Federal. Entre os presos, os dois mais importantes são o César Rubens, que foi ex-secretário de Administração Penitenciária na gestão de Sérgio Cabral e também de Luiz Fernando Pezão, e o delegado-chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio, Marcelo Martins, que foi preso em casa aqui e já foi levado para a Polícia Federal. Trufas nas mãos de pessoas como a Jaqueline e uma amiga dela. Faz 2 anos eu comecei a fazer com uma amiga, que ela estava desempregada, e eu resolvi ajudar. Aí a gente criou uma página na internet, começou a vender trufas, alfajor e ovos de Páscoa. Fácil vender chocolate? Na época da Páscoa, sim. E dá para tirar um dinheirinho? Dá um bom extra. Mas não precisa ser um negócio de uma data só. Pode ser um complemento de renda agora, nesse momento da Páscoa. Mas se você tiver planejamento, um cuidado em manter a sua empresa, você pode continuar fazendo o chocolate vendendo em outras ocasiões, como por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e você sempre inovando. Então a pessoa precisa ter uma criatividade, uma inovação para poder atender outros mercados também. Isso aí. Cerca de 44 mil profissionais que atuam na produção e venda de chocolates estão no estado de São Paulo. Chico e Ana Luísa, ninguém vai conseguir aumentar o patrimônio 10 vezes e nem ter 7 barcos, mas vai dar para tocar aí a vida e fazer um dinheirinho. Para ganhar a vida de maneira honesta e cheio de orgulho, né? De criar com as próprias mãos um trabalho novo. Muito bacana. Obrigado, Rodrigo. Valeu. E uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan está aumentando ainda mais a discussão em torno do horário de verão. É que os resultados mostram que quando o relógio volta e as pessoas perdem 1 hora de sono, o número de infartos aumenta. Acertar os ponteiros é fácil. Difícil é botar o relógio biológico no ritmo do horário de verão. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que os efeitos da mudança podem ser mais graves do que se imaginava. Os pesquisadores analisaram mais de 42 mil cateterismos feitos em pacientes durante 3 anos e meio no estado. O cateterismo é um dos tratamentos mais comuns em pacientes que acabaram de ter um infarte e pode ser usado para examinar ou desobstruir artérias entupidas. Levando em conta todos os dias da semana, depois do início do horário de verão, o número de procedimentos ficou estável. Mas olhando só a segunda-feira, logo após a mudança dos relógios, o número de cateterismos deu um salto de 24%. A mudança de horário atrapalha o sono. O dia fica mais longo e o corpo demora a se acostumar. Os pesquisadores acreditam que as noites mal dormidas podem ser a causa desse aumento de casos nas emergências cardíacas. No outono, quando os relógios voltam ao horário normal e à noite tem 1 hora a mais, o efeito foi contrário. Os procedimentos na primeira terça-feira, depois do fim do horário de verão, registraram uma redução de 21%. O horário de verão existe em 70 países, onde vivem A maior empresa, a maior refinaria de alumina do mundo, e 86% do que ela produz é para exportação. Quer dizer, está instalada aqui no Pará. A Corregedoria Geral da Polícia Militar diz que instaurou inquérito e que ainda está apurando os fatos. Essa Hidroalunorte informou que condena firmemente a ação que resultou na morte de Paulo Sérgio Nascimento e que repudia qualquer associação entre atividades da empresa e ação contra os moradores e comunidades de Barcarena. E o Ministério Público investiga um derramamento de minério em Santo Antônio do Grama, região central de Minas Gerais. A tubulação de um mineroduto se rompeu, espalhando uma mistura de ferro e água pelo córrego que abastece a cidade. Segundo a empresa Anglo American, responsável por essa tubulação, a mistura não é perigosa, mas por precaução, a captação da água do rio foi suspensa. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse que foram colocadas barreiras no rio para evitar que o material se espalhe. A Procuradoria-Geral de Justiça de Minas disse que vai tomar as providências para responsabilizar os responsáveis e para garantir a reparação dos danos ao meio ambiente e à população. No fim da noite de ontem, o presidente da empresa Anglo American usou uma rede social para pedir desculpas
chuvas aos moradores. E a empresa informou que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. Assim como a Hidroalunorte, mais uma empresa, né, de origem de país de primeiro mundo, fazendo, né, sujeira aqui no Brasil. Um prédio de 3 andares desabou agora há pouco em Salvador, na Bahia. Foi durante um temporal e é para lá que nós vamos falar com o Wanderson Nascimento, que tem informações, está no local. Wanderson, bom dia. Ainda tem gente soterrada aí nesses escombros? Olá, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana. Olha, tem sim, viu, Chico? Pelo menos 3 pessoas ainda estão soterradas aqui nos escombros, 2 adultos e uma criança de 1 ano. Nesse momento está o trabalho aqui, ajuda de toda a comunidade, com o Corpo de Bombeiros, também do SAMU. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, um garoto de 10 anos foi retirado morto aqui dos escombros, aqui na comunidade da Boca do Rio, aqui em Salvador. Chove muito na cidade desde a madrugada, pelo menos 2 casas desabaram, sendo que uma delas era um prédio de 3 andares e uma casa ao lado também. 2 pessoas foram retiradas com vida, uma mulher e a filha, que também estavam em uma dessas casas. 3 pessoas permanecem soterradas. O trabalho aqui é intenso, do Corpo de Bombeiros com a ajuda da comunidade. Agora há pouco, repito, uma criança, um menino de 10 anos, foi retirado aqui dos escombros morto. Bora acompanhar um pouquinho desse resgate. Da Inglaterra. Os 2 permanecem em estado grave. A primeira-ministra Theresa May afirma que o agente químico usado para envenená-los foi elaborado na antiga União Soviética. Moscou continua negando qualquer participação e o presidente Vladimir Putin disse que o Reino Unido deveria descobrir o que está acontecendo antes de acusar a Rússia. Valeu, Cecília. Estou aqui com a Isabela Camargo, 8h39. A gente vai dar uma atualizada na previsão do tempo. Isso, Rodrigo. Hoje pode chover a qualquer hora. Mais uma vez, porque já choveu mais cedo, né? Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos, gente, bem mais cedinho. Agora a gente não tem registro, né, de nenhum bairro com chuva forte, mas como a atmosfera está muito abafada, a temperatura pode chegar até os 29 graus e tem umidade chegando forte do mar, nós podemos ter mais pancadas de chuva e nada impede que aconteça hoje o que aconteceu ontem. Pancadas de repente mais fortes, especialmente à tarde, com rajadas de vento e raios, tá? Se a gente olhar agora, as imagens de satélite ainda estão bem suaves, não tem nenhuma nuvem muito dramática, muito, né, tão poderosa como essa, mas durante o dia a atmosfera vai ganhando mais condições para formar essas nuvens. Especialmente faixa leste e região metropolitana. No restante do estado são aquelas pancadas mais pro final da tarde. Os próximos dias, aquela cara do verão. 32 graus de máxima e pancadas de chuva aí até sexta-feira. Então a previsão mudou. Ontem nós tínhamos dito que a tendência era de uma semana mais seca e agora não. Agora nós estamos com condições para uma atmosfera bem mais quente e com umidade. Aí se a gente tem calor, umidade, pancada de chuva à tarde. E vem a água. Então, obrigado. Até amanhã. Bom dia. 3 pessoas já foram presas na operação da Polícia Federal que investiga fraude em fornecimento de pães para presos no Rio. Nós vamos voltar a falar com Paulo Renato Soares, que tem as últimas informações. Paulo Renato. Oi, Ana, essa nova fase da Operação Lava Jato, que é feita em parceria do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual, foi batizada de Pão Nosso e que investiga, como você disse, os contratos da Secretaria de Administração Penitenciária e envolvem uma organização sem fins lucrativos chamada de Iniciativa Primos. A Iniciativa Primos levava máquinas para fazer pão dentro dos presídios e o governo do estado pagava energia, água e dava os ingredientes para fazer o pão que era servido no café da manhã e também no lanche da tarde. Portanto, o governo do estado pagava 2 vezes por esse pãozinho. Os contratos envolvem 73 milhões de reais que estão sendo investigados pelos procuradores do Ministério Público Federal. Entre os presos, os 2 mais importantes são o César Rubens, que foi ex-secretário de Administração Penitenciária na gestão de Sérgio Cabral e também de Luiz Fernando Pezão, e o delegado-chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio, Marcelo Martins, que foi preso em casa aqui e já foi levado para a Polícia Federal. Portanto, Marcelo Martins e César Rubens já estão na sede da Polícia Federal. Chico e oferece para os consumidores. Agora, Chico e Ana Paula, tem que ver se os bancos ou eles estudaram demais essa aula aí ou eles deixaram de ir à aula, né? Porque do lado deles ali é uma ganância que tá louco. Você viu só? Pois é, Rodrigo. Obrigado. Taxas altíssimas, valeu.
Olha, apesar das multas cada vez mais caras, ainda tem muito motorista por aí que não respeita a lei de trânsito nem espaço público. Em Goiânia, esquinas viraram estacionamento. No ano passado, quase 81 mil motoristas foram multados em todo o Brasil por causa dessa infração. Eles param na calçada, ocupam o espaço do pedestre. Na rua, se aparecer uma brechinha, impedem até a passagem de deficientes. Até as esquinas estão virando vagas. Mas estacionar a menos de 5 metros do fim da rua é proibido. Eu não achei vaga no estacionamento e eu precisava urgente no médico. Com uma trena, este engenheiro de transportes identificou o tamanho das infrações. Os dois carros estão errados. Eles estão dentro dessa faixa de 5 metros. Sendo que aquele ali está errado 2 vezes, vai levar 2 multas, porque está em cima da faixa também. Aqui mais uma esquina transformada em estacionamento. Quem tiver até aí não pode. Esse carro então não deveria estar aqui. Esse carro não pode estar. Do outro lado da esquina, a cena se repete. Ele está ilegal, está atrapalhando os motoristas daqui. Quase 81 mil motoristas foram multados ano passado no Brasil por estacionar em esquinas. Tem gente que ainda para de qualquer jeito. Ele não está estacionado, ele está largado na rua. Estacionar o carro bem na esquina é uma infração média. A multa é de R$ 130, além de 4 pontos na carteira. O veículo ainda pode ser levado pelo caminhão guincho. É que, parado assim, tira a visão dos outros motoristas que se arriscam para atravessar. A visualização fica muito difícil. Realmente a gente tem que avançar para verificar o carro quando está vindo contrário. Um perigo até para o pedestre. Você para atravessar a rua, como é que você vai atravessar? Fazer assim? Não pode, né? Nesta esquina, de um lado da rua, o carro parou em cima da faixa de pedestre, parcialmente apagada. Do outro lado, o motorista decidiu respeitar a lei de trânsito e parou certo, fora da faixa e distante da esquina. O único exemplo que encontramos depois de percorrer 4 bairros de Goiânia, que tem uma das maiores frotas de veículos do país. Você tem que andar mais certo possível, né? Primeiro por causa do bolso, para você não pagar. E segundo porque você tem que respeitar, né? Se você não respeitar, ninguém vai te respeitar você. Como faz? É, lei é lei. Mas não é Goiânia só não, isso é Brasil inteiro. É verdade, Chico. A seguir, a Polícia Federal... Em setembro do ano passado, a Prefeitura diz que vai ampliar o sistema de alarme das unidades e que vai contratar uma empresa para instalar câmeras de monitoramento dentro dos colégios. Ainda não há prazo para isso. Enquanto a segurança não é reforçada, os casos continuam assustando alunos, pais e funcionários. É muito triste, né? Você vê o esforço coletivo para uma escola ficar legal e por água abaixo por conta dessas invasões e destruições. É muito triste mesmo. E a Prefeitura disse que não planeja recontratar os vigias, não. A Secretaria de Educação informou que houve reunião com representantes da Educação e da Guarda Civil Municipal e que as rondas noturnas nas escolas foram intensificadas. Vamos ver se resolve, né? Agora nós vamos a Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quebrou o sigilo telefônico de 2 pessoas bem próximas ao presidente Michel Temer. Juliana Morrone, bom dia para você. A decisão amplia a investigação que apura se houve irregularidades num decreto para o setor de portos. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Agora, Ana Luísa, a Polícia Federal busca novas provas de possíveis irregularidades na negociação desse decreto que alterou as regras do setor portuário. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. A informação foi divulgada pelo site do jornal O Globo. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso atinge 4 pessoas. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e o diretor da empresa, Ricardo Mesquita. Além de 2 pessoas muito próximas ao presidente Michel Temer. O ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, que foi flagrado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala com R$500 mil. E o coronel aposentado João Batista Lima, amigo de longa data de Temer. Os 2 são suspeitos de intermediar o pagamento de propinas em negócios em
envolvendo o MDB e Temer. A quebra dos sigilos telefônico, de e-mails e de mensagens enviadas por redes sociais faz parte de uma investigação sobre um decreto assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer e que teria sido feito sob medida para algumas empresas, entre elas a Rodrimar. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é a mesma que já havia autorizado a quebra do sigilo bancário de Temer. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. O acesso a mensagens por e-mail ou por redes sociais foi pedido pela Polícia Federal depois que os investigadores encontraram na casa de Rocha Loures um e-mail do dono da Rodrimar para um escritório de advocacia que tratava de pagamentos de valores. A partir daí, a PF decidiu aprofundar as investigações. Essa decisão de quebra de sigilo do ministro Barroso, a decisão é do dia 27 de fevereiro, mas só foi flagrado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala com R$500 mil e o coronel aposentado João Batista Lima, amigo de longa data de Temer. Os dois são suspeitos de intermediar o pagamento de propinas em negócios envolvendo o MDB e Temer. A quebra dos sigilos telefônico, de e-mails e de mensagens enviadas por redes sociais faz parte de uma investigação sobre um decreto assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer e que teria sido feito sob medida para algumas empresas, entre elas a Rodrimar. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é a mesma que já havia autorizado a quebra do sigilo bancário de Temer. As quebras de sigilo vão abranger o período de 2013 a 2017. O acesso a mensagens por e-mail ou por redes sociais foi pedido pela Polícia Federal depois que os investigadores encontraram na casa de Rocha Loures um e-mail do dono da Rodrimar para um escritório de advocacia que tratava de pagamentos de valores. A partir daí, a PF decidiu aprofundar as investigações. Essa decisão de quebra de sigilo do ministro Barroso, a decisão é do dia 27 de fevereiro, mas só foi conhecida agora. Ana Luísa Chico. Olha, Juliana, e também foi destaque aí em Brasília outra decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, aquela que retira corruptos do indulto que foi assinado pelo presidente Temer, né? Agora ficou claro, crime de corrupção não pode ser perdoado, não. Tá claro, Chico, condenados por corrupção não serão mais beneficiados. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que vários pontos do indulto contrariam a Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que recebeu pedidos da Defensoria Pública do Rio para que houvesse alternativas à suspensão do indulto para diminuir a pressão dentro do sistema carcerário. Ele então decidiu estabelecer as regras que passam a valer a partir de agora, mas o plenário do Supremo ainda terá que julgar o decreto editado pelo presidente Michel Temer em dezembro. Barroso endureceu a norma para que presos sejam beneficiados com o perdão das penas. Podem receber o indulto os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência, mas precisam ter cumprido pelo menos 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. No decreto de Temer, não havia um teto. E não poderão se beneficiar do indulto os condenados pelos chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ministro destacou que o presidente não seguiu as sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que proibia o acesso ao indulto a quem praticou crimes como os de corrupção e tráfico de influência, por exemplo. O ministro Barroso indicou vários pontos em que, segundo ele, o decreto de indulto natalino feria a Constituição. As mudanças, né? A Alessandra tentou e deu muito certo. Tanto que hoje ela chega a vender 2.000 brigadeiros por semana. E esse ano vai dobrar a produção de ovos de Páscoa. É que depois que se tornou MEI, microempreendedora individual, a ex-designer passou a fornecer chocolate para várias empresas. No ano passado, por exemplo, se eu tivesse pronta entrega, eu teria vendido 20% a mais. E esse ano eu já estou contando em deixar uma boa quantidade em pronta entrega. A Páscoa é uma data doce para muitos brasileiros que perderam o emprego ou que só querem mesmo ganhar um dinheirinho extra. Fazer delícias com chocolate tem sido uma saída para muita gente. Segundo o Sebrae, o número de microempreendedores individuais que trabalham com chocolate aumentou mais de 40% em todo o país nos últimos 4 anos. Aqui em São Paulo, esse crescimento foi ainda maior, quase 60%.
60%. O setor de vendas de cosméticos e produtos de perfumaria apresentou um crescimento menor no número de MEIs, microempreendedores individuais. Bares e restaurantes também. Este supermercado na capital paulista vai funcionar 24 horas por dia até o domingo de Páscoa. A empresa é uma das maiores revendedoras de chocolate do país. A expectativa é vender mais de 3.000 toneladas, que vão virar ovos, bombons e trufas nas mãos de pessoas como a Jaqueline e uma amiga dela. Faz 2 anos eu comecei a fazer com uma amiga, que ela estava desempregada, e eu resolvi ajudar. Aí a gente criou uma página na internet, começou a vender trufas, alfajor e ovos de Páscoa. Fácil vender chocolate? Na época da Páscoa, sim. E dá para tirar um dinheirinho? Dá um bom extra. Mas não precisa ser um negócio de uma data só. Pode ser um complemento de renda agora, nesse momento da Páscoa. Mas se você tiver planejamento, um cuidado em manter a sua empresa, você pode continuar fazendo o chocolate e vendendo em outras ocasiões, como por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e você sempre inovando. Então a pessoa precisa ter uma criatividade, uma inovação para poder atender outros mercados também. Isso aí. Cerca de 44 mil profissionais que atuam na produção e venda de chocolates estão no estado de São Paulo. Chico e Ana Luísa, ninguém vai conseguir aumentar o patrimônio 10 vezes e nem ter 7 barcos, mas vai dar para tocar aí a vida e fazer um dinheirinho. Para ganhar a vida de maneira honesta e cheio de orgulho, né? De criar com as próprias mãos um trabalho novo. Muito bacana. Obrigado, Rodrigo. Valeu. E uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan está aumentando ainda mais a discussão em torno do horário de verão. É que os resultados mostram que quando o relógio volta e as pessoas perdem 1 hora de sono, o número de infartos aumenta. Acertar os ponteiros é fácil. Difícil é botar o relógio biológico no ritmo do horário de verão. De ódio, de caráter racista, porque tiveram negros como alvo. Os atentados coincidem com o festival South by Southwest, que atrai a Austin milhares de visitantes, não só dos Estados Unidos, como de outros países. 68 empresas brasileiras de alta tecnologia estão representadas. As autoridades recomendaram que os moradores não abram pacotes suspeitos e que liguem para a polícia se receberem qualquer encomenda inesperada. O governador do Texas anunciou uma recompensa de $15 mil para quem dê informações que levem à captura do responsável pelo que ele chamou de ataques atrozes. Não vamos tolerar isso aqui em Austin, disse o governador. E a Rússia tem até o fim do dia para dar explicações ao Reino Unido sobre o envenenamento de um ex-espião russo e da filha dele. Caso contrário, a primeira-ministra Theresa May ameaça retaliar com sanções. Nós vamos a Londres falar com a Cecília Malan. Cecília, bom dia. O governo britânico está certo de que Moscou está por trás deste ataque. E os principais aliados do Reino Unido também acreditam nisso. Ana, bom dia. O secretário de Estado americano Rex Tillerson diz que tudo indica que foi um ato atroz vindo da Rússia. A União Europeia prometeu apoio a Londres. Enquanto isso, investigadores ainda vasculham carros, lojas e apartamentos perto do local onde o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele foram encontrados inconscientes no sul da Inglaterra. Os dois permanecem em estado grave. A primeira-ministra Theresa May afirma que o agente químico usado para envenená-los foi elaborado na antiga União Soviética. Moscou continua negando qualquer participação e o presidente Vladimir Putin disse que o Reino Unido deveria descobrir o que está acontecendo antes de acusar a Rússia. Valeu, Cecília. Estou aqui com a Isabela Camargo, 8 horas e 39 minutos. A gente vai dar uma atualizada na previsão do tempo. Isso, Rodrigo. Hoje pode chover a qualquer hora. Mais uma vez, porque já choveu mais cedo, né? Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamento, gente, bem mais cedinho. Agora a gente não tem registro, né, de nenhum bairro com chuva forte, mas como a atmosfera está muito abafada, a temperatura pode chegar até os 29 graus e tem umidade chegando forte do mar, nós podemos ter mais pancadas de chuva e nada impede que aconteça hoje o que aconteceu ontem. Pancadas de repente mais fortes, especialmente à tarde, com rajadas de vento e raios, tá? Se a gente olhar agora, as imagens de satélite ainda estão bem suaves, não tem nenhuma nuvem muito dramática,
muito, né, tão poderosa como essa, mas durante o dia a atmosfera vai ganhando mais condições para formar essas nuvens. Especialmente faixa leste e região metropolitana. No restante do estado, são aquelas pancadas mais pro final da tarde. Tá. Os próximos dias, aquela cara do verão. 32 graus de máxima e pancadas de... Paulo Sérgio Almeida Nascimento tinha 47 anos e fazia parte de uma associação de indígenas e quilombolas que denunciava crimes ambientais em Barcarena. Este ano, um dos integrantes da associação procurou a promotoria militar para dizer que as lideranças vinham sendo perseguidas por policiais e que as ameaças começaram depois de denúncias contra a Hidroalunorte. Essas ameaças já vinham e se intensificaram foi depois do embargo da Hidro. Há testemunhas que relatam que a viatura que foi, o veículo que foi, em que estavam os ocupantes que assassinaram Paulo Sérgio, estava tendo cobertura de uma viatura da Polícia Militar. O Ministério Público do Pará afirmou que pediu proteção para os líderes da associação. A Secretaria de Segurança do Pará disse que a responsabilidade era da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Já a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos falou que não recebeu nenhum pedido de proteção para a vítima. Nós vamos trabalhar com todas as hipóteses possíveis, né? Principalmente verificar com quem ela tinha mantido relacionamento frequente ou quem tinha interesse na morte do Paulo Sérgio. Na semana passada, o Ministério Público do Pará descobriu que a Hidroalunorte usava outro canal para despejar resíduos sem tratamento no Rio Pará, sem autorização dos órgãos ambientais. A empresa reconheceu que usou o canal no mês passado para escoar a água da chuva e que nela pode conter poeira de bauxita e vestígios de soda cáustica. Mas disse que a água não teve contato com resíduos de bauxita. A empresa foi notificada e vai ter que vedar o canal. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará autuou a refinaria e pediu a análise da água. De qualquer maneira, mais um mártir no Pará, né? Quanto sangue ainda será derramado lá. A gente se lembra da irmã Dorothy Stang e tantos outros ambientalistas, defensores da terra, que tomam assassinados no Pará. E nesse caso envolvendo suspeitas de uma empresa, da poluição provocada por uma empresa de origem norueguesa, quer dizer, de países que defendem, que lutam por direitos humanos, né, lutam por defesa do meio ambiente. Pois está aí, essa empresa, a Hidroalunorte, é a maior empresa, a maior refinaria de alumina do mundo. E 86% do que ela produz é para exportação. Quer dizer, está instalada aqui no Pará. A Corregedoria Geral da Polícia Militar diz que instaurou inquérito e que ainda está apurando os fatos. Essa Hidroalunorte informou que condena firmemente a ação que resultou na morte de Paulo Sérgio Nascimento e que repudia qualquer associação entre atividades da empresa e ação contra os moradores e comunidades de Barcarena. E o Ministério tomar as providências para responsabilizar os responsáveis e para garantir a reparação dos danos ao meio ambiente e à população. No fim da noite de ontem, o presidente da empresa Anglo American usou uma rede social para pedir desculpas aos moradores. E a empresa informou que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. Assim como a Hidroalunorte, mais uma empresa, né, de origem de país de primeiro mundo, fazendo, né, sujeira aqui no Brasil. Um prédio de 3 andares desabou agora há pouco em Salvador, na Bahia. Foi durante um temporal e é para lá que nós vamos falar com o Wanderson Nascimento, que tem informações, está no local. Wanderson, bom dia. Ainda tem gente soterrada aí nesses escombros? Olá, Chico, bom dia para você, bom dia para a Ana. Olha, tem sim, viu, Chico? Pelo menos 3 pessoas ainda estão soterradas aqui nos escombros, 2 adultos e uma criança de 1 ano. Nesse momento está o trabalho aqui, ajuda de toda a comunidade, com o Corpo de Bombeiros, também do SAMU. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, um garoto de 10 anos foi retirado morto aqui dos escombros, aqui em a comunidade da Boca do Rio,
aqui em Salvador. Chove muito na cidade desde a madrugada, pelo menos 2 casas desabaram, sendo que uma delas era um prédio de 3 andares e uma casa ao lado também. 2 pessoas foram retiradas com vida, uma mulher e a filha, que também estavam em uma dessas casas. 3 pessoas permanecem soterradas. O trabalho aqui é intenso do Corpo de Bombeiros com a ajuda da comunidade. Agora há pouco, repito, uma criança, um menino de 10 anos, foi retirado aqui dos escombros morto. Bora acompanhar um pouquinho desse resgate, que conta com o apoio também da comunidade. Chico e Ana, com vocês. Obrigada, Wanderson. A gente torce para que essas 3 vítimas sejam encontradas ainda com vida. Foi resultado, de chuva forte em Salvador, esse desabamento. Então, vamos falar com a Isabela Camargo para saber qual a previsão para hoje nessa região. Oi, Isabela, um bom dia. Essa chuva deve continuar durante o dia todo na Bahia, no restante do país? Ana, bom dia para você, Chico, e bom dia a todos. Especialmente ali em Salvador, pode chover de 20 a 30 milímetros. É uma quantidade que pode provocar mais problemas e mais deslizamentos. Já eu detalho mais, tá? Sobre a chuva na Bahia e em todo o país. Eu preciso antes mostrar outro destaque desta manhã que vem lá do sul do país. Nós tivemos geada mais cedo. Vamos dar uma olhada aqui nos termômetros oficiais, o que foi registrado às 6 da manhã. Urupema, em Santa Catarina, 4 graus. Bom Jardim da Serra, 3. E em Vacaria, no Rio Grande do Sul, 7 graus. Olha só a foto tirada na Alvorada de São Joaquim. Isso aqui foi hoje cedo, tá? A temperatura ficou perto